Jonas ouve sua missão. Jonas recebe do Senhor sua chamada para pregar à grande cidade de Nínive, capital da Assíria. O profeta conhecia a Deus, sabia distinguir sua voz, havia estudado e aprendido em como servir ao Senhor e ser sua boca para os povos. E quem era esse povo tão odiado pelo profeta Jonas? Os assírios eram terríveis, praticavam crimes de guerra horrendos, acreditavam em muitos deuses diferentes e eram impiedosos. Quando chegavam a um povo, eliminavam a casa real e seus representantes religiosos, o que incluía a área de atuação de Jonas. A Bíblia afirma que a malícia de Nínive subiu até Deus. Lembram do que aconteceu antes da destruição de Sodoma e Gomorra? O Senhor fala coisas parecidas a Abraão. Vamos ver Gênesis 18, 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Outro fato interessante sobre o contexto histórico é que por 14 vezes os assírios estiveram às portas de Israel e Jonas cresceu com esse medo e ansiedade de quando a Assíria invadiria sua terra e aniquilaria sua família e seus compatriotas. Humanamente, Jonas tinha motivos para desobedecer, pois se não pregasse, Nínive seria destruída de acordo com o decreto do Senhor. Jonas sabia que se houvesse pregação da mensagem do Deus Altíssimo àquele povo, eles poderiam se voltar a Deus e obter misericórdia, pois conhecia a Deus e sabia de sua misericórdia e compaixão. Você sabe que Deus já te deu uma missão. Que missão é esta? O que você tem feito para cumpri-la? Quando vai tomar uma atitude proativa em prol do teu chamado e vocação já dados por Deus a você? Jonas foge da sua responsabilidade. A fuga de Jonas foi extremamente absurda. A distância para chegar até Nínive era de 900 quilômetros aproximadamente. É como de Fortaleza até Salvador, aproximadamente. Imagine andar até lá e ainda por cima para pregar para um povo cruel, politeísta e inimigo de Israel. Jonas planeja sua fuga para Tarsis, que fica a quase 4.000 quilômetros de Israel, como de Fortaleza para Buenos Aires. Tenho certeza que não é diferente conosco. Quantas vezes nos desviamos de cumprir o que tem sido ordenado a nós? Quantos têm se levantado em fazer algo em prol dos povos ou do seu vizinho com um posicionamento político-social diferente? Deus não apenas supre a necessidade de seus filhos, como Ele também providencia o necessário para sua obra ser realizada. Então Ele envia uma tempestade e um livramento ao profeta que desobedecera. Os marinheiros que estavam no mesmo barco reconheceram o poder de Deus e aceitaram a pregação de Jonas. Mas Jonas ainda estava com seu coração ferido e endurecido. Jonas se arrepende em oração e recebe o favor de Deus. Ao ser jogado no mar, Jonas acreditou que sofreria um grande dano e quem sabe sua vida acabaria. Posso até morrer, mas Nínive morre junto, ele pensou. Mas Deus envia o livramento e a ferramenta para o quebrantamento, o grande peixe. Depois de 3 dias e 3 noites em um lugar, no mínimo esquisito para se estar, o profeta abre sua boca em oração. Jonas ora engrandecendo a Deus, se rende, se arrepende e consagra sua vida novamente a Deus, lembrando do seu voto público de profeta. Falarei o que me mandares e irei onde me enviares. Podemos perceber que Jonas não orou ao comprar sua passagem para Tarsis, ou quando estava no porão do navio, ou quando estava sendo sorteado pelos marinheiros, nem quando estava em mar aberto. Mas Jonas abre seu coração em oração, quando se encontra no seu pior momento e no local mais inapropriado.
A oração não precisa de um local específico para ser feita, mas de um coração desesperado, quebrantado, humilde e fervoroso. Precisamos ter um coração quebrantado e contrito, não apenas para ouvir a Deus, mas principalmente para obedecê-lo, como ocorreu com Natanael, ao ser confrontado por Jesus, ou como Pedro, que não relutou em batizar Cornélio, ou como Paulo, que percebeu que sua sabedoria e zelo não eram nada diante do rei que venceu a morte. Não fique parado apenas esperando. Cada processo da rota de Jonas foi importante para o sucesso de sua missão, mesmo ele querendo falhar. Não despreze os pequenos começos e não ache que só será usado por Deus quando chegar ao destino físico da sua missão. Jonas pregou e glorificou o nome de Deus enquanto estava em rota de fuga. Imagine se ele estivesse sendo intencional. Deus salvou o povo de Nínive, mesmo que o profeta pregou com desgosto. Jonas fez em 3 dias o que levaria 7 para realizar. A misericórdia triunfa sobre o juízo quando há arrependimento genuíno. Deus opera a partir da sua palavra, não por causa do jeito que você prega ou seu modo de fazer. Se renda a Deus e veja grandes coisas que Ele fará através da sua vida enquanto te transforma de dentro para fora. Há muitas formas de servir em missões e nenhuma delas é infrutífera. Se envolva mais, se engaje mais, busque mais, aprenda mais, ore mais, pregue mais. Por último, e não menos importante, aprenda uma outra língua urgente. Deus está levantando mais missionários, mais pastores, mais pessoas comprometidas com a verdade e capacitando-as para a sua boa obra. Aos vocacionados para o ministério pastoral e transcultural, aprenda inglês. Aos vocacionados locais, busque mais entendimento missiológico e aperfeiçoe uma cosmovisão bíblica, e vocês verão o bairro sendo transformado pelo poder da ação dos filhos de Deus, que têm sido renovados em suas mentes com a mente de Cristo. Que Deus te abençoe.